Oi gente, aqui é a Rafa Fustan e hoje eu vou comentar com vocês sobre um filme que eu fui na cabine de imprensa e que realmente é sensacional. Eu não vou falar spoilers da história, de como é que termina, nada disso, mas, por então, todavia, é uma história verídica, baseada em fatos, né, que aconteceram. Por essa razão, se você não sabe nada sobre essa história e acha que vai estragar a sua experiência, não assista. Então, se você não liga, né, ou já sabe alguma coisa sobre essa história, vamos comentar aqui um pouquinho como é que eu me senti assistindo esse filme. Bom, o Judas e o Messias Negro, né, estreia agora nessa semana, no dia 26 de fevereiro, nos cinemas. Eu tinha me interessado principalmente não só pelos atores que são maravilhosos e que eu já conhecia de outras produções, mas porque quem viu os sete de Chicago, que eu comentei aqui no canal outro dia, viu o fundador e o cofundador, né, do movimento Panteras Negras, que era um movimento que eu sabia que existia, mas eu não sabia o nome deles. E ali a gente vai ver o Bob Seale, né, que é um dos 7 ali investigados, depois ele vai ter até solto e tal no filme, mas porque ele é colocado ali só porque é negro, ele não tinha nada a ver com aquela passeata daquele pessoal, né, contra a guerra lá do Vietnã. E a gente vai ver um outro cara que é o Fred Hampton, né? E aí até a gente vai saber o que acontece com o Fred por causa do julgamento, isso vai mostrar lá. E aí quando eu recebi, né, ia ter a cabine do filme, eu vi que era com Daniel Kaluuya, que eu amo de paixão, né, o ator do Corra. Enfim, já fez diversos outros filmes que a gente já assistiu. E também é com o... Cadê o nome dele aqui? Que eu nunca sei se falar direito. É o... Cadê? Lakeith Stanfield, né? Ele faz o seriado Atlanta, que eu não assisti o Atlanta, mas eu acho que ele também tá no Corra. Eu acho que ele é o marido da mulher lá que também tá lá hipnotizada. Bom, enfim, o que vai contar essa história? A gente vai ter, na verdade, não só o Daniel Kaluuya que faz o Fred Hampton, né? Como o Lakeith Stanfield, que faz o Bill O'Neill. Eles são os protagonistas, porque o Bill O'Neill, ele existiu na verdade, né, o nome dele era William, né, William O'Neill, e na vida real ele era um informante do FBI, ele é pego, ele, na verdade ele era um ladrão, né, ele roubava carros e ele fingia que era um agente do FBI. E aí quando ele é pego, né, um dos agentes do FBI de verdade tem a ideia de inseri-lo no movimento Panteras Negras para ser um informante deles. No filme, é óbvio que o ator que interpreta não tem 17 anos, mas na vida real, quando isso começou, ele tinha 17 anos. Assim como o próprio Fred Hampton, que é o grande líder aí, né, o presidente, né, que eles chamam do movimento, ele começou com 18 anos no movimento, 19, e o Daniel Kaluuya não tem essa idade, já tem cara de 30 e poucos. Mas isso não é falado no filme, é questão da idade, mas enfim. Bom, a gente tem muitos destaques nesse filme, essa história é interessantíssima, porque isso começa na década de 60, finalzinho da década de 60, onde tem muitos manifestos, principalmente contra a guerra do Vietnã, onde as pessoas foram convocadas, eu falei muito sobre isso nos sets de Chicago, e vários movimentos foram contra. Então um desses movimentos era os Panteras Negras, mas não só eles eram contra os negros, né, também serem convocados para morrerem por uma guerra que eles não acreditavam, por um ideal que eles não acreditavam, mas também porque eles eram mortos pelos policiais, como acontece até hoje em dia. Hoje mesmo, aqui no Rio de Janeiro, teve outro caso desse, né, um menino de 14 anos. Enfim, eles são assassinados o tempo inteiro. Então, assim, quando vai fazer uma comparação de brancos e negros assassinados por policiais, é uma discrepância, assim, absurda, sabe? Uma diferença muito grande. Você vê que realmente é racismo. Ainda mais nos Estados Unidos, onde essa questão sempre foi muito mais acirrada e muito mais claro esse racismo, né? Aqui no Brasil a gente é meio velado o racismo, ninguém fala de verdade, não, mas infelizmente na década de 60 isso era falado abertamente, de que as pessoas não gostavam e não queriam se misturar com os negros, então acabavam criando, mesmo que já tivesse saído, né, da segregação e tudo, daquelas leis rigorosas que não podiam usar as coisas no mesmo lugar, sei lá, um ônibus, uma coisa assim, tipo, sentar separado, eles ainda viviam o preconceito e os policiais eles são chamados de porcos o tempo inteiro no filme, exatamente porque eles matam as pessoas, assim, né, sem cumprir a lei, né, que é prender e levar pra cadeia pra ser julgado, não, eles matam mesmo. Bom, ali a gente então vai ver, esse ator também é sensacional, que é o Jesse Plemons, né, acho que é assim o nome dele, que é o Roy, eu psicografo, gente, pra fazer rápido, porque eu tô vendo o filme e depois eu esqueço, é o Roy Mitchell, ele é esse agente do FBI, então, que vai ter essa ideia, e ele tinha, depois pesquisando sobre ele, eu vi que ele tinha não só o
o Bill infiltrado, como ele tinha outros também nos outros, enfim, nos outros estados e tal. Mas essa história se passa em Illinois, né, em Chicago. E ali, então, ele vai ganhando a confiança, o Bill vai entrar para esse grupo, né, para esse movimento, vai ganhando a confiança ali do presidente e tal, mas ele vai sempre passando todas as informações para o FBI para fazer ali o seu jogo. A gente tem também um personagem importante que já teve até um filme à parte, que é o J. Edgar Hoover, né, se não me engano foi o Leonardo DiCaprio que fez ele. E ele no papel do Martin Sheen, que é outro ator fantástico, ele tá todo caracterizado mesmo para ficar mais parecido com ele. Ele foi um cara muito importante ali dentro do FBI, mas ele tinha métodos que não eram nada éticos, né? Métodos extremamente racistas, enfim, ele foi um cara muito criticado e corretamente. Bom, o filme vai passar então todas as palestras que ele dava, até ele junto com os Crowns, né, que eram caras que eram meio mafiosos ali, né, da região. Então, como ele foi falando com as pessoas, tendo umas pessoas no grupo dele, sim, eles andavam armados. Então, muita gente fala mal desse movimento, porque era um movimento que era, sim, violento, né? Isso é mostrado no filme, mas eles replicavam a violência que eles recebiam, né? Então, assim, na visão deles isso estava certo, mas há quem acha que esse movimento não era correto por andar com armas, né? Mas, ao mesmo tempo, eles não tinham muito como lutar de igual para igual, porque a polícia não os ouvia. Bom, então durante o longo a gente vai conhecer a história, né, do líder principalmente, e desse homem, assim, que foi, na verdade, o grande, né, X9, né, falando aqui no bom português, que entregou tudo, né, até a morte, então, desse grande líder, né, que foi o Fred Hampton. Bom, eu senti muita falta de ter no filme Bob Seale, eu não sei por que não teve no filme, e até porque como no set de Chicago ele é muito falado, e nesse filme ele só aparece falando dele um pouquinho, então eu senti muita falta de ter falado, até porque outros nomes que são envolvidos no processo dele aparecem nesse filme. Então é um filme violento, mas é um filme com um viés assim muito interessante, né, de como o preconceito está incrustado na sociedade, ou como eles não viram outra forma de lutar contra ele, porque realmente era uma coisa assim que ninguém estava interessado. E as pessoas que lutaram, Martin Luther King, Malcolm X, eles me falaram que estavam todos mortos. Eles sabiam que iam morrer pela causa, né? Era pelo povo que ele fazia, ele mesmo diz isso. Duas interpretações divinas, não por acaso. O Daniel Kaluuya também está indicado aí em algumas premiações, se não me engano, ao Globo de Ouro. Eles estão sensacionais, é um filme que eu recomendo demais de vocês assistirem. É uma história que eu acho que todo mundo deveria saber, o que foi, o que é, se ainda existe, tudo isso a gente aprende no filme, né? E também com outras pesquisas, então assim, é um filme muito bom, eu gostei muito. Eu até anotei aqui a direção, né, e o roteiro da Shaka King. E ele estreia agora dia 26 de fevereiro e é também umas grandes promessas aí do Oscar. Vamos ver o que vai reservar pra gente. É isso, gente. Eu vou dar nota de excelente porque realmente é um filme que eu amei, e amei com letra maiúscula porque ele é fantástico. Que atuações, que história. É uma história que merece ser conhecida. Você aprovando, né, 100% dessa luta ou não a luta do racismo, mas os métodos que eles utilizavam. É interessante você saber dessa história também, de tudo que eles passaram aí. Bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.